Louvado seja o nosso Deus, as nossas crianças, muita atenção à palavra. Você tem lá atrás também a possibilidade de pegar a sua pranchetinha para ir anotando, desenhando a pregação. Mas é uma alegria para a gente ter as nossas crianças aqui no culto com a gente. É assim que tem que ser. Convido você a abrir sua Bíblia em Josué. Josué, capítulo 8. Josué, capítulo 8. A Bíblia ela nos afirma que o homem ele é culpado por seus pecados. Nas duas últimas pregações, se você perdeu por alguma razão, convido você aí no nosso canal no YouTube e assistir, porque vai compondo o que nós estamos expondo aqui em Josué. Mas nós temos apontado para isso, Josué nos aponta para isso. O homem é culpado por seus pecados. Essa condição da nossa pecaminosidade, ela precisa ser reconhecida pelo pecador, para que o evangelho realmente venha fazer sentido. A boa notícia, ela só é verdadeiramente compreendida e assimilada à medida em que nós compreendemos a má notícia. E a má notícia engloba todos nós. Todos pecaram e merecem a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar, levando sobre si o castigo dos nossos pecados. E assim, o homem culpado, ele passa a ser visto por Deus como justo, Essa é uma verdade. Entretanto, por vezes, o nosso coração vacilante, ele é tomado por um sentimento que tem o potencial de nos levar a uma vida improdutiva, ansiosa, triste, e até mesmo produzindo um engano que nos conduz a uma dinâmica de vício em relação a um pecado específico. Quase que somos enganados, né? Eu não consigo vencer esse pecado, então fazer o quê? E nós somos tomados então por esse ciclo de vício pecaminoso sem que a gente consiga ter forças para sair desse ciclo. E eu diria que isso está vinculado a este sentimento que por vezes toma conta aí dos nossos pensamentos, mesmo a gente sabendo que o Senhor já providenciou para nós a solução para o nosso pecado em Cristo Jesus na cruz. Que sentimento seria esse? Bom, talvez não seja muito simples defini-lo, mas ele está amparado em um questionamento: Deus realmente me perdoou? Não sei se você já foi tomado por essa pergunta, você já fez essa pergunta quando novamente pensando a respeito de um determinado pecado específico, né? Algo que foi cometido até mesmo num passado distante. Deus realmente me perdoou? Uma dúvida como essa pode nos conduzir a esse cenário sombrio que eu descrevi há pouco, de uma vida às vezes improdutiva, ansiosa, imobilizada, porque não sabe a resposta, né? Ou vive ainda como se estivesse preso, apesar de livre. Então, essa dúvida pode nos conduzir a esse cenário improdutivo. Certo é que nós devemos confiar nas promessas de Deus a respeito do perdão. E basicamente esse é o centro da nossa mensagem hoje. Se você já se perguntou, Deus realmente me perdoou? Então o centro da mensagem de hoje vai girar em torno desta verdade. Devemos confiar nas promessas de Deus a respeito do perdão. O capítulo 8 de Josué, ele nos revela como o Senhor perdoou a nação de Israel e como que ele então, a partir disso, se mostrou favorável à nação. Então eu peço que você acompanhe na sua Bíblia com atenção a leitura do capítulo 8 de Josué, né? Josué capítulo 8.
Mas antes de ler ainda, antes da gente ler o capítulo 8, é importante que a gente tenha em mente, mais uma vez, o que acabou de ser relatado no capítulo 7, que foi a pregação do domingo passado. Acã, que é o personagem principal do capítulo 7, ele agiu de forma precipitada e guiado, como ele mesmo reconheceu, pela cobiça do seu coração. E então ele se apoderou dos tesouros que deveriam ter sido entregues ao Senhor, ali os despojos da guerra, e com isso toda a nação de Israel, ela sofreu as consequências por ter quebrado a aliança do Senhor. Eles deveriam ter entregue os tesouros de Jericó para a casa do tesouro do Senhor, e não foi feito isso. Acã reteve uma parte, quebrou a aliança, e toda a nação de Israel ficou debaixo do jugo do Senhor. O pecado oculto de Acã. E na semana passada nós fomos encorajados a ter coragem para confessarmos os nossos pecados e abandonarmos o pecado. Mas o pecado oculto de Acã trouxe morte. 36 homens morreram em virtude do pecado dele, e fez com que Deus se colocasse contra a nação, a ponto deles terem sido derrotados pelos homens de Ai, que era a próxima cidade que eles deveriam dominar. Josué então fica abalado profundamente, rasga suas vestes, coloca cinza na cabeça, uma expressão de luto, né? E junto com os anciãos ali, que fazem a mesma coisa, Josué fica abalado, e o Senhor acaba deixando claro que fora a nação de Israel que havia pecado, que não era ele, como talvez Josué estava presumindo, que havia corrompido a aliança ou não tinha sido fiel à aliança. Ele era fiel às promessas, quem não tinha sido fiel era a nação. E o único jeito de resolver essa questão era se Israel eliminasse o pecado do seu meio. E assim o pecado de Acã é revelado com a intervenção de Deus. Acã, bem como a sua família, sofre as consequências, e então o relacionamento de Deus com a nação de Israel é reestabelecido. Só depois disso é que o relacionamento com a nação de Israel e com Deus é restabelecido. Então, como eu disse, o capítulo 8, ele nos revela como que de fato o Senhor perdoou a nação de Israel, e aí ele passou a se mostrar favorável. Mas mais do que isso, o Senhor lhes dá ali tudo o que ele desejava dar desde o início, que é o que a gente vai reparar agora no capítulo 8. Mas agora pelo caminho certo, agora pelo caminho proposto e estabelecido pelo próprio Deus. E aqui nós temos lições preciosas para aprender em relação à validade e a sermos fiéis, a andarmos de acordo com o que Deus propôs para nós. Feito esse briefing aí, capítulo 8, diz assim a palavra do nosso Deus a partir do verso 1. Josué 8, verso 1. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou, e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distanciei muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão:
fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo, pois, tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis, eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Versículo 10. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se, e vieram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha, de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como ferido diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Verso 18. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até ver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. Até aqui a palavra do nosso Deus. Esses 29 versículos tem muita ação, tem muita coisa acontecendo aqui de estratégia e de execução dessa estratégia. Note que os versos 1 e 2, versículo 1 e 2, após o episódio do capítulo 7, então, que nós recapitulamos aqui, onde Acã sofre as consequências do seu pecado, com Israel retirando o pecado, portanto, do seu meio,
Deus passa e vê a necessidade de novamente fazer o que com Josué? Novamente encorajar Josué. Eles tinham passado por aquela derrota, a nação tinha quebrado a aliança, né, pegando os despojos da guerra ali por meio de Acã para si. Josué fica tremendamente abatido. E agora? Será que Deus está com a gente de fato? Deus promete que se eles tirassem o pecado do meio, Ele estaria com eles, né? Ele deixaria de estar contra eles. Mas aqui provavelmente Josué ainda está com um coração duvidoso diante dos últimos acontecimentos, e então no versículo 1, versículo 2 do capítulo 8, Deus passa a encorajar Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, e sobe a Ai, sobe novamente a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Josué, você fará a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Então Deus, ele encoraja Josué, parece que novamente tomando a frente desse exército. Eu entregarei, né? Eu entregarei o rei, eu estou com vocês. Então antes, enquanto Deus estava contra Israel, em virtude do pecado oculto de Acã, os guerreiros de Ai colocaram a nação para correr, e mataram ali cerca de 36 homens. Josué, com os olhos nessa derrota, talvez ele ainda estivesse com alguma dúvida sobre qual que era o caminho que ele deveria percorrer, sobre como ele deveria agir. Então o próprio Deus o encoraja a não temer. E na prática, meus irmãos, na prática, Deus está certificando aqui para Josué que de fato ele apagou o furor da sua ira. Porque lá no capítulo 7, bota teu olho, capítulo 7, versículo, deixa eu ver aqui, agora eu vou perder o versículo, onde cita que que o furor do Senhor se levantou ali contra a nação de Israel. Mas agora, é como se Deus estivesse dizendo que esse furor foi apaziguado, foi apagado. Ele havia retornado à frente das batalhas com Israel. Então ele promete: como você fez a Jericó e a seu rei, você fará com Ai. E no versículo 2 do capítulo 8, tem um diferencial em relação ao que aconteceu lá com Jericó. Porque lá em Jericó, vocês lembram bem, Deus havia ordenado que fosse executado ali o seu Érem. Todos deveriam ser mortos, os despojos, os tesouros deveriam ser entregues ao tesouro, e toda a cidade deveria ser queimada. Mas olha o diferencial aqui agora em relação a Ai. No versículo 2 a gente vê esse diferencial, porque ele vai falar ali: somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Então agora, diferentemente do que era foi com Jericó, Deus está falando para Josué: os tesouros ficarão com vocês, os animais, o gado também ficará com vocês. Não vai precisar ser queimado e não vai precisar ser entregue aos tesouros da casa do Senhor. Talvez em virtude já do contexto aqui da nação, que estava carente de recursos, então Deus também faz isso. Mas é interessante porque aqui há um certo tom de ironia, porque, veja bem, Acã, no capítulo 7, ele foi julgado justamente por ter pego, né, aquilo que não pertencia a ele. Ele foi precipitado, né, ao se apoderar dos tesouros de Jericó. E muito em breve, mas muito em breve, na próxima cidade que eles iriam ali tomar, o próprio Deus entregaria para a nação os despojos da guerra. Se Acã tivesse esperado só um pouquinho mais, porque ele desfrutaria,
dos tesouros, não de Jericó, que deveria ter sido entregue à casa do tesouro do Senhor, mas na próxima cidade, logo ali. E Acã, precipitado por não esperar o melhor de Deus, do que Deus tinha para providenciar ali. Mas é justamente isso o que o pecado faz, não é mesmo, meus irmãos? O pecado, a cobiça do nosso coração, na maioria das vezes, nos promete a satisfação imediata, o adiantamento aqui e agora das coisas que o Senhor tem reservado para nós em seu devido tempo, logo ali. Mas o pecado, e se a gente for lembrar da própria tentação do Senhor Jesus Cristo, né, Satanás lá no deserto, nós vamos ver ali um imediatismo de Satanás no que ele tem para oferecer para Jesus. E o pecado parece que ele, as engrenagens da lógica do pecado e da cobiça do nosso coração também trabalha com isso, com o imediatismo. Para que deixar para amanhã o que eu posso desfrutar hoje? O sexo antes do casamento talvez possa ser um bom exemplo para a gente entender isso aqui. Você é tentado a desfrutar agora daquilo que o Senhor tem reservado para você no casamento, com pureza, com propósito, com plenitude, sem culpa, sem vergonha. É claro que com o passar do tempo, a prática de qualquer pecado vai nos cauterizando de certa forma, onde a gente já não sente tanta culpa, a gente já não sente tanta repulsa, porque o pecado ele também vai cauterizando os nossos corações. Nós nos deixamos levar pela cobiça do nosso coração e caímos na cilada do imediatismo. Acã é esse forte exemplo. Acã, conforme as suas próprias palavras, ele seguiu a cobiça do seu coração e ele se apoderou dos despojos da guerra e sofreu as consequências. Nós vimos que até no capítulo 7 ele faz uma confissão, que quando nós vamos olhar ali a estrutura daquela confissão, nós vemos uma confissão que aparentemente é verdadeira, genuína. Ele reconhece o seu pecado, que pecou contra Deus, ele não terceiriza a culpa, ele admite, né? Mas nem por isso deixou de sofrer as consequências do seu pecado. O pecado traz consequências. Até mesmo para nós cristãos, que claro, fomos resgatados das trevas para a luz e não vamos sofrer, né, a consequência da nossa natureza pecaminosa, porque Cristo Jesus sofreu na cruz por nós, então nós não iremos para o inferno, mas nem por isso, porque fomos resgatados do inferno, nós deixaremos de sofrer as consequências das nossas más escolhas aqui na terra, nesse tempo em que vivemos. O pecado sempre traz consequências, né? Deus, irmãos, já havia determinado que em breve a nação poderia desfrutar dos despojos da guerra. Versículo 2 do capítulo 8. Essa é a primeira lição a ser extraída aqui desse nosso texto. O pecado muitas vezes tem a ver com tomar antes do tempo aquilo que Deus nos dará no tempo certo, e do jeito dele, e do jeito proposto por ele. O Senhor de fato, ele perdoou a nação, depois desta afronta aqui representada por Acã. Eles não precisavam temer, no entanto, eles deveriam se dispor a obedecer ao Senhor, e a seguir o caminho proposto por ele. Então a confiança de Josué e da nação não poderia se dar nas suas próprias forças, mas no restabelecimento que vinha de quem? Que vinha da parte do próprio Deus. E esse é o ponto-chave para tudo o que ocorre então a partir do versículo 3. Deus está encorajando a nação e está dizendo: eu vou à frente de vocês, eu os perdoei de fato, e eu vou deixar claro para vocês que agora não sou mais contra vocês, porque vocês retiraram o pecado do meio de vocês.
eu os perdoei. Eu sou fiel às promessas que eu faço. Então você fará a mesma coisa que fez com o rei de Jericó, você fará com o rei de Ai. Então, esse é o ponto-chave. Quando o Senhor derrama do seu perdão sobre as nossas vidas, meus irmãos, nós verdadeiramente podemos desfrutar da segurança das promessas por Ele estabelecidas. E essa é uma notícia maravilhosa. Não significa que nós não iremos arcar com as consequências do nosso pecado, mas quando o Senhor nos promete algo, Ele é fiel e justo para cumprir com a sua promessa. Então, verdadeiramente arrependido, aos pés do Senhor, verdadeiramente perdoado, e nós podemos descansar. E um coração verdadeiramente arrependido, ele não está muito preocupado, com o que será necessário acontecer com ele para que ele seja plenamente restabelecido. Ele se coloca nas mãos do seu Senhor, para que ele purifique, endireite as veredas, para que ele dê a estratégia sobre como agora a gente passa a viver de um modo que agrada a Deus. Então, assim como na semana passada, nós fomos alertados sobre a importância de nós abandonarmos o pecado, e isso precisa ser feito, meus irmãos. Nós temos que abandonar o pecado. Assim como nós fomos alertados a respeito disso na semana passada, hoje nós somos encorajados a confiar nas promessas de Deus a respeito do perdão. A respeito do perdão. A culpa do pecado havia sido removida e Israel então poderia prosseguir. É isso que vai garantir a vitória. E a gente leu, foi uma grande vitória. Então a confiança de Josué fica evidente à medida em que ele obedece às ordens dadas por Deus. Então, se antes eles acabaram agindo sem o conselho de Deus, sem consultar a Deus, aqueles espias voltam com certa pretensão sobre o número de homens que deveriam subir, Eles falam lá 3.000, de 2 a 3.000. Se antes eles agiram sem esse conselho, agora Josué segue à risca o conselho que Deus estabelece. Então, dos versos 3 a 8, que nós já lemos, nós temos as instruções para a batalha, o que eles deveriam fazer. Deus instrui como que deveria ser o ataque. Bota alguém na espreita atrás da cidade, outros vão ficar aqui à frente, fingindo que estão feridos, porque aí eles vão falar: olha lá, aquele povo que a gente botou a correr da outra vez, pois está tentando de novo, pois vamos botar a correr de novo. Estão com a mesma estratégia, não aprenderam a lição. Bora lá, gente, vamos acabar com todos. Se antes a gente matou 36, vamos botar esse povo para correr, vamos matar todo mundo? E aí então, nessa pretensão, eles saem todos da cidade para atacar aquela parte do exército que está à frente. E essa estratégia foi o próprio Deus que deu para Josué. Ele não tirou da cartola essa estratégia. O próprio Deus é o general aqui, e é o grande estrategista. Então a gente vê essa orientação dos versos 3 a 8, e dos versos 9 a 17, então, nós temos a execução desse plano. Esses versículos revelando que Josué e os líderes agiram exatamente como Deus havia ordenado. No versículo 2, Deus já dá a primeira orientação, ele coloca: põe emboscadas à cidade por detrás dela. E aí é interessante, porque antes Josué enviou 3.000 homens, e agora no versículo 3 Josué escolhe 30.000 homens. Alguns vão falar que esse número aqui seria 30.000 comandantes ali, mas de qualquer forma há uma alusão que quase que 10 vezes mais aqui dentro dessa nova estratégia, dessa orientação que vem do Senhor aqui, Então, mas o que iria garantir a vitória não era o número de soldados, mas é porque o próprio Deus já tinha anunciado que ele que entregou nas mãos do rei. Então o Senhor dá a Josué a estratégia que deve ser usada. Eles deveriam fazer essa emboscada por trás da cidade. O plano ele é bastante simples. A gente costuma ver isso nos filmes, Em muitos filmes tem essa estratégia ocorre aí. Era algo comum também lá nos povos do Oriente Médio, esse tipo de estratégia.
é um plano simples, mas teria sucesso nas mãos de homens consagrados e que se moviam então de acordo com o que foi estabelecido por Deus. Simples assim. Simples assim. Nós não precisamos de grandes planejamentos estratégicos para obedecermos ao Senhor. Nós precisamos sim de um coração quebrantado, contrito, disposto a ouvir e a obedecer o que o Senhor nos ordena na sua palavra. É claro que não sem uma estratégia, é claro que não sem um direcionamento que vem da parte de Deus na luta contra o pecado. Honrar o plano de Deus aqui era o fundamental, e eles fizeram isso. Quando nós pensamos nas nossas lutas pessoais, especialmente nas lutas contra o pecado, nós devemos crer que o caminho proposto por Deus é sempre o caminho mais seguro. Por mais difícil essa luta interior que a gente tem às vezes, quando já está claro diante de nós que nós precisamos abandonar algo, nós temos que confiar que esse é o melhor caminho do Senhor e abandonar. Mas a gente está tão apaixonado por determinada coisa que nós já sabemos que não edifica em nada. Nós insistimos, vamos relativizando, né? Vamos dando desculpas para permanecermos nos enganando, para permanecer numa dinâmica que desagrada a Deus no fim das contas. Por que nós somos tão vagarosos em nos sujeitarmos ao caminho simples indicado pelo Senhor, meus irmãos? É porque nós amamos o pecado. Nós amamos o pecado. Quando o Senhor afirma no Salmo 1, Salmo de número 1, por exemplo, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, o conselho é bastante simples, não é? Mas lá estamos eu e você, relativizando, achando que não tem problema algum andar em comunhão, afinal de contas eu preciso evangelizar. Mas enquanto você está lá apenas como mais um, muitas vezes compactuando com coisas que desagradam a Deus, com um risinho amarelado, você está desagradando a Deus. O conselho é bastante simples: não se assente na roda dos escarnecedores. E parece que muitas vezes nós temos mais prazer de estar com aqueles que odeiam a Cristo do que estar com o povo de Deus. Nós não suportamos 1h30 juntos aqui, celebrando ao Senhor, ouvindo da sua palavra, e ainda hoje estaremos aí na frente das telas, de uma maneira ou de outra, rindo, gastando tempo, relativizando alguns princípios que no fim das contas vão sim nos corrompendo aos pouquinhos. Nós precisamos ser mais radicais na luta contra o pecado, parar de relativizar. Por que somos tão vagarosos em nos sujeitarmos ao caminho simples indicado pelo Senhor? Queremos tanto ouvir a palavra de Deus, né? Eu quero ouvir Deus falando comigo. Aí Deus fala claramente, como nesse exemplo que eu estou dando aqui do Salmo 1, e a gente tapa os ouvidos, porque não quer ouvir o que Deus fala com clareza na sua palavra. O mesmo se aplica a tantas outras questões. O nosso problema é que nós minimizamos a palavra, nós desprezamos o caminho proposto pelo Senhor, enquanto continuamos clamando pela vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos dispor, assim como Josué aqui, ele foi, então se dispõe a me obedecer agora, eu vou te dar a estratégia, se dispõe a obedecer. Nós precisamos nos dispor a receber as ordens que vêm do Senhor, e simplesmente obedecê-las, sem desculpas,
sem achar que nós seremos capazes de traçar uma estratégia melhor que Deus, do que Deus tem providenciado para nós, uma estratégia mais eficaz. Nós precisamos abrir mão dos nossos planos, no que diz respeito à luta contra o pecado, e nos dispor a encontrar na palavra o caminho proposto por Deus. Josué se levanta, ele compartilha com os seus homens ali o plano de ataque, verso 4 e 5, diz assim: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. Será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles? Josué então calculou que o exército de Ai estaria cheio de falsas esperanças e de orgulho, em virtude da vitória que eles tiveram da última vez. E no versículo 6, deixamo-nos pois então sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão, fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. E assim foi, e nos versículos 15 e 16, Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram a Josué, e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Verso 19, então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade, e a tomaram, e apressaram-se, e nela puseram fogo. Israel sabia o que fazer e quando agir. Então, o dia terminou com um registro aqui de Israel, que conseguiu destruir totalmente a todos os moradores de Ai, no verso 26, a gente vê a conclusão aí daquele dia pesado, que começou de madrugada. Quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, o fracasso pode ser transformado em triunfo. É por isso que não deixa de ser aqui um convite a nos acolhermos na verdade de que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos abençoa, inclusive. É o que Ele fez aqui com a nação de Israel. O fracasso pode ser transformado em triunfo. Antes eles saíram correndo, agora eles exterminaram a todos. A questão está em fazer a obra do Senhor do jeito de Deus, e não na sua própria força. O relato de Ai então ilustra esse perdão divino para um povo arrependido. O perdão divino para um povo arrependido. E nós também podemos retirar desse relato uma outra importante lição aqui. A obediência contínua, ela é recompensada com vitória sobre as lutas e sobre as tentações da vida. Ainda que você no primeiro momento não veja o fruto da perseverança, persevere, porque o Senhor dará a vitória. Ele nos dará a vitória contra o pecado. Em Apocalipse a gente logo vê que quem perseverar até o fim vai receber a coroa da vida, Então, ainda que nessa vida a gente não sinta, as consequências da nossa fidelidade, e pelo contrário, parece que o resultado até seja contrário, à nossa expectativa, o Senhor nos promete que aqueles que perseverarem até o fim, então receberão uma coroa, o seu galardão na eternidade. Se verdadeiramente nos arrependermos dos nossos pecados, meus irmãos, nos afastando daquilo que é mal, o Senhor em sua fidelidade, Ele nos resgata, e nós não precisamos temer, não precisamos viver como reféns da culpa. O Senhor, Ele nos perdoa de fato. Quando a nação de Israel e Josué obedeceram a Deus e exterminaram do seu meio o pecado,
Deus os honrou, Deus foi à frente, Deus deu a vitória, Deus deu a estratégia. Nós temos que crer que é o mesmo Deus agindo na nossa individualidade, nas nossas lutas pessoais. Ele é fiel e justo. Deus não é o culpado das nossas derrotas contra o pecado. Ele é fiel. O problema é o nosso coração, que ama as delícias deste mundo, os prazeres deste mundo, a honra desse mundo, e não ama a Deus. Quando agimos com coragem, e desde domingo passado e retrasado, nós estamos sendo convidados a analisarmos as nossas vidas, e se estamos vivos aqui hoje, novamente, mais uma semana se passou, é porque as misericórdias do Senhor têm se renovado, é porque Ele nos dá a oportunidade de confessarmos os nossos pecados e sermos curados. Então, quando agimos com coragem, confessamos os nossos pecados e nos colocamos à disposição do Senhor em obediência à sua palavra, em obediência às suas ordens, ao caminho proposto por Ele e não ao caminho inventado por nós, então nós podemos descansar na certeza do perdão divino, andando em segurança, desfrutando da paz que vem do Senhor, colhendo os frutos da obediência nas nossas vidas. Ele é fiel, irmãos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A questão é: queremos nos arrepender? Ou está tão gostosinho a celebração na roda dos escarnecedores, que você não está disposto a abandonar? Nós carecemos da intervenção do Espírito Santo para abandonar o pecado. Mas se o Espírito Santo tem mostrado para você aquilo que você precisa abandonar, e tem feito isso agora, enquanto inclusive eu estou pregando aqui, não tape os ouvidos para a voz do Espírito Santo. Confesse o pecado e deixe. Mas há um alerta aqui, que também é proposto na palavra de Deus. Claro que o nosso pecado, antes de qualquer coisa, é contra Deus. Nós pedimos perdão ao Senhor, mas nós precisamos confessar os pecados uns aos outros, para sermos curados, para termos um engajamento na luta contra o pecado. E é por isso que a igreja, apesar da igreja, é tão maravilhosa, porque é providência de Deus para nós, pecadores redimidos, e que querem viver uma vida que agrade a Deus, a cada dia. E essa luta, irmão, vai até o último dia mesmo. O que não dá é para a gente achar que o pecado é o normal, né? O pecado é esse acidente na vida do crente. E claro, vamos pecar, mas o Senhor já nos deu o caminho para que a gente não viva uma vida de conivência ou de costume com a desgraça que é o pecado. Ele já nos deu o caminho, a sua palavra, o Espírito Santo que habita em nós, a sua igreja. Esse é o caminho proposto por Deus. Na luta contra o pecado, não é sábio querer andar sozinho. E na verdade eu diria que não é nenhuma opção para o cristão. O Filho de Deus, ele é convocado a andar em humildade. Se não confessamos os nossos pecados, talvez é porque o orgulho, a soberba, a tentativa de continuar ali regendo a própria vida seja ainda gritante. Mas humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, e Ele então é fiel e justo. Que o Senhor nos ajude a olhar para o capítulo 8, quando lermos novamente Josué, e a lembrar que o capítulo 8, com essa nova ordem de Deus, para irem novamente àquela cidade que antes tinha feito todo mundo correr, tem a ver com um Deus que está por trás ali, deixando claro
que quando há verdadeiro arrependimento, há verdadeiro perdão. E isso é bálsamo para as nossas almas. Está à nossa disposição. Basta você dar um passo. Esse passo que o Espírito Santo de Deus nos capacita. Pode ser que você tenha que dar esse passo antes mesmo de ir embora, antes mesmo de sair daqui hoje, chamar alguém e clamar por socorro, por ajuda, e já traçarem um primeiro passo aqui de ajuda mútua, de oração, de prestação de contas. Isso é sair da zona de conforto. O Senhor já sabe tudo o que nós pensamos, fazemos. Esse pecado aí que você tem tanta relutância em confessar, ou que eu mesmo também tenho, o Senhor já sabe. Ele já sabe. Nós somos tão orgulhosos. A gente não consegue enganar Deus, Ele já sabe. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, ao olhar para o que o Senhor está fazendo aqui em Josué, deixando muito claro que se o Senhor não for à frente, que se o povo não andar em reverência, não andar em santidade, o Senhor mesmo se coloca contra eles, porque o Senhor é santo, puro, justo. E da mesma forma, quando o povo te obedece, quando o povo é convencido do pecado e confessa o pecado, e o Senhor então aplica da tua disciplina, que é sempre curadora, saradora, por mais difícil e dolorosa que seja, então o Senhor restabelece o compromisso. O Senhor, na verdade, se coloca à frente nas batalhas. O Senhor é esse Deus, santo, justo e puro, e cheio de misericórdia, porque se não fossem as tuas misericórdias, nós certamente seríamos consumidos. Ó Deus, que o teu Espírito nos conduza a esse entendimento, de que quando há verdadeiro arrependimento, há um verdadeiro, intenso e grandioso perdão da tua parte, Senhor. Então nos ajude, por meio do teu Espírito Santo nós clamamos, renova a nossa mente para nós não nos conformarmos com este mundo de trevas, porque o Senhor nos chamou para sermos luz, sal neste mundo, fazendo a diferença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, o nosso orgulho, perdoa, Senhor, a nossa altivez, quebranta o nosso coração, Deus, por meio do Teu Espírito Santo, pelo convencimento com a Tua palavra, ó Deus, e aquilo que o Senhor já tem mostrado ao nosso coração, no nosso íntimo, que nós devemos abandonar, ó Deus, nós queremos abandonar. Modifica a intenção do nosso coração, que saiamos daqui certos de que o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos para viver do modo que te agrade. Então, Deus, nos convença do pecado que precisa ser abandonado. Pela tua palavra nos dá estratégia, porque nós não temos forças em nós mesmos, Senhor. Nós não temos forças em nós mesmos, nós somos fracos, nós falhamos miseravelmente nas nossas próprias tentativas, na nossa própria força. Então nessa noite nós queremos reconhecer que precisamos do Senhor, que carecemos do Teu auxílio, que queremos andar em novidade de vida, transformados, não mais numa vida imobilizada, como que, apesar de livres, vivendo como se estivéssemos presos. Mas o Senhor nos encoraja, como fez com Josué: não temas, não te atemorizes, porque ao confessar o teu pecado, eu sou fiel e justo para te perdoar, para endireitar as tuas veredas, para te levantar, para que você viva
de um modo digno da vocação que você recebeu de mim mesmo. O Senhor é bondoso, é misericordioso. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tua fidelidade, por tua grande misericórdia. Que nós possamos nos apegar nesta verdade nessa noite, e que o Senhor nos capacite, nos humilhe, nos capacite a andar na humildade, para confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para desfrutarmos do que o Senhor tem proposto para nós. Nós queremos viver, Deus, do avivamento que vem do Senhor, e para isso certamente precisamos trilhar o caminho do arrependimento, da preservação da tua palavra. Que assim seja, Deus, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui hoje à noite, os que estão ouvindo essa pregação da mesma forma. Ó Deus, nos quebranta, nos encoraje a sairmos daqui dispostos a uma nova vida, a vivermos o que o Senhor propôs para nós. Esta é a minha oração, este é o nosso clamor nessa noite. A Ti toda a honra e toda a glória, Deus. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Convido a todos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar mais um cântico e depois estamos despedidos, mas não saia daqui, talvez, sem procurar alguém aí para orar, para conversar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito esteja sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne hoje aqui em culto solene e ao derredor desse mundo, hoje e eternamente. Amém e amém.